Você já se sentiu invisível? Como se a sua história estivesse escondida nas sombras, longe dos holofotes, das grandes narrativas que todo mundo conhece. Já se perguntou se a sua vida, com suas lutas silenciosas e dias aparentemente comuns, também importa para Deus? Talvez você já tenha se sentido assim, como se estivesse à margem, não o personagem principal da história, mas alguém que observa, que registra, que vive por trás das cenas mais grandiosas. Pois esta é exatamente a história de Lucas, o evangelista que não caminhou ao lado de Jesus durante os seus anos de ministério, que não pregou em templos lotados ou foi protagonista das multidões e milagres. Ele era médico, um homem de ciência e razão, um gentio, alguém que à primeira vista poderia parecer distante da fé judaica da qual Jesus emergiu. No entanto, foi justamente esse homem calmo, observador e meticuloso que recebeu o chamado para registrar, com a alma e com a pena, uma das narrativas mais profundas e ternas do Novo Testamento. Você sabe que, em muitas histórias, o herói está na linha de frente, o guerreiro que enfrenta dragões, o profeta que clama em praça pública, o discípulo que deixa tudo para seguir. Mas e quando o chamado é para um tipo diferente de heroísmo? Para a paciência da observação, para a coragem do registro fiel, para a dedicação invisível? Lucas nos mostra que a fidelidade também pode ser um ato heróico e que o poder de uma história pode estar na sua capacidade de alcançar corações que se sentem perdidos e esquecidos. Pense por um momento no mundo onde Lucas viveu. Um império romano vasto e opressor, uma sociedade marcada por tensões religiosas e culturais profundas, e uma fé nascente que precisava encontrar sua voz entre judeus e gentios. Lucas não era apenas um homem com um papel histórico. Ele era um ponte, um tradutor da mensagem de Jesus para todos os povos, incluindo aqueles que, como ele, não tinham o judaísmo como origem natural. Ele caminhou na fronteira entre culturas, entre o secular e o sagrado, entre o passado e o futuro. E o que Lucas escolheu contar? Ele não apenas registrou milagres e palavras. Ele revelou o coração compassivo de Jesus, o cuidado com os marginalizados, o abraço aos excluídos, a esperança para os desesperados. Em sua narrativa, as mulheres ganham voz, os pobres são exaltados, os estrangeiros são convidados a entrar no reino de Deus. Lucas escreveu para que ninguém se sentisse fora do alcance do amor divino, para que cada pessoa pudesse encontrar um reflexo de sua própria dor e esperança nas páginas do Evangelho. Você, que talvez se sinta à margem, será tocado por essa verdade, que o olhar do céu não se fixa apenas nos grandes feitos, mas também no silêncio dos que amam e servem, que a fé não precisa ser estrondosa para ser transformadora, que a história de Deus é feita também pelas mãos de quem escreve, observa e permanece fiel. Neste vídeo, quero convidar você a mergulhar nessa jornada, a entender quem foi Lucas, o médico que se tornou historiador da fé, o amigo e colaborador do apóstolo Paulo, o homem que uniu razão e coração para nos trazer o evangelho mais detalhado e compassivo. A história dele é um convite para você enxergar sua própria missão com outros olhos, para reconhecer que Deus trabalha em cada detalhe, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Antes de avançarmos, quero deixar um convite especial. Se essa mensagem já mexeu com você, se acredita que histórias como essa devem ser contadas e compartilhadas, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo. Sua ação ajuda a espalhar esperança e fé para mais corações que, como você, precisam ouvir que são vistos e amados. Prepare-se para descobrir que o chamado à aventura pode vir não das batalhas externas, mas da coragem de viver com fé silenciosa, de ser fiel no anonimato e de contar a história do amor que nunca passa despercebido. Acompanhe comigo a vida e obra de Lucas, o evangelista que escreveu com alma o que os olhos não podiam ver, mas que o Espírito Santo revelou. Antes de Lucas se tornar o escritor do Evangelho e dos Atos, sua vida era marcada por uma realidade muito diferente daquela que muitos imaginam quando pensam em heróis da fé. Ele não era um pescador simples, nem um fariseu austero. Ele era médico, um homem de ciência, de observação precisa, acostumado a lidar com a fragilidade do corpo humano, mas que ainda precisava entender a fragilidade do espírito.
Imagine a cidade onde Lucas vivia, provavelmente Antioquia da Síria, uma metrópole cosmopolita, vibrante, onde culturas e religiões diversas se cruzavam, mas também onde conflitos e tensões eram constantes. Um centro pulsante do mundo romano, cheio de comércio, impérios e intrigas políticas. Lá, Lucas cresceu e trabalhou, imerso em uma sociedade que valorizava o conhecimento, a lógica e a razão, mas que muitas vezes desprezava a fé dos marginalizados. Sua profissão exigia dele um olhar clínico, quase imparcial, um olhar que precisava analisar sintomas, entender causas, mas que poderia facilmente se tornar distante do que toca o coração. Nessa vida cotidiana, ele podia ter se conformado com uma existência segura, calculada, longe dos riscos de se envolver profundamente com os conflitos espirituais da época. Mas a vida de Lucas mudou. Algo o puxou para além da rotina do consultório, para além do conforto do conhecimento científico. Ele viu, ou melhor, ouviu, o chamado para uma missão maior: registrar a vida, a obra e a mensagem de Jesus de Nazaré. Uma tarefa que não exigia só a pena de um escritor, mas o coração de um crente e a coragem de um mensageiro. Esse chamado, porém, não foi simples de aceitar. Não é fácil deixar o conhecido para abraçar o incerto. Lucas teve que enfrentar sua própria hesitação, seu medo da rejeição, seu questionamento interno. Afinal, ele não era judeu por nascimento, e o cristianismo ainda era uma fé emergente, muitas vezes perseguida e incompreendida. A missão de contar essa história implicava riscos pessoais e sociais, inclusive o afastamento de círculos influentes. Você também já hesitou diante de um chamado que parecia grande demais? Já recusou, pelo menos por um tempo, uma oportunidade de transformar sua vida porque o medo falou mais alto? A história de Lucas nos lembra que essa recusa é humana e que o processo de aceitar o chamado envolve luta interna, dúvidas e a necessidade de coragem. No mundo comum de Lucas, havia outras vozes, outras prioridades. Ele poderia simplesmente seguir seu caminho como médico respeitado, viver uma vida tranquila e segura, mas a semente da fé, plantada talvez por contatos com os primeiros seguidores de Jesus, cresceu em seu coração, transformando sua visão sobre o mundo, o sofrimento e a esperança. Essa transformação também não ocorreu da noite para o dia. Lucas precisou observar, estudar, questionar, precisou ouvir testemunhos, conviver com os apóstolos, como Paulo, que seria seu amigo e companheiro de missão. Sua jornada espiritual foi feita de pequenos passos, aprendizados profundos e decisões que exigiam entrega total. É importante lembrar que, embora Lucas tenha recusado o chamado inicial, como muitos de nós fazemos, ele não desistiu. Ele aceitou o desafio, mesmo que com medo, mesmo que sem a certeza do sucesso. E foi nessa entrega que Deus começou a usar sua vida de forma extraordinária. Hoje, olhando para trás, vemos que o mundo comum de Lucas não era um lugar de limitação, mas o ponto de partida para uma aventura divina. Sua hesitação e recusa momentânea são parte do processo que muitos heróis espirituais enfrentam: o encontro com o chamado, a luta interna para aceitá-lo e a decisão de seguir em frente mesmo com inseguranças. A história de Lucas nos desafia a olhar para nossa própria vida e perguntar: em que áreas estamos recusando o chamado de Deus? Onde temos medo de sair do confortável para o desconhecido? O que Deus quer que façamos com nossos dons, com nosso tempo, com nossa fé e mais? Ela nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Lucas foi acompanhado, orientado e fortalecido por Deus e por pessoas de fé que o inspiraram. Ele não precisou enfrentar tudo sozinho. Isso nos traz esperança e conforto, porque assim como ele, também podemos encontrar mentores, amigos e uma comunidade que caminhe conosco. Assim, o mundo comum de Lucas, repleto de dúvidas, medos e desafios, se tornou o solo fértil onde a graça de Deus germinou e floresceu. Um solo que ainda hoje pode acolher a sua fé, a sua história, o seu chamado. Quando Lucas decidiu atender ao chamado para registrar a vida de Jesus, ele não partiu sozinho. A jornada do evangelista foi marcada por encontros fundamentais, principalmente com um homem que se tornaria seu mentor, amigo e companheiro inseparável, o apóstolo Paulo. Este encontro foi decisivo para que Lucas pudesse compreender não apenas a história,
mas o significado profundo da missão que abraçava. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, era um homem de fogo e paixão, um guerreiro incansável da fé, um transformado pela graça que enfrentava perseguições, prisões e sofrimento por amor ao Evangelho. Para Lucas, que trazia consigo uma sensibilidade mais contida e uma formação médica, o convívio com Paulo representou o encontro entre o rigor da razão e a intensidade do coração. Essa parceria, construída na caminhada, nas viagens missionárias e nas adversidades, foi fundamental para o amadurecimento de Lucas como testemunha ocular e cronista inspirado. Imagine as longas jornadas por terras áridas e cidades desconhecidas, as noites insones em prisões e as conversas profundas sobre fé, esperança e sofrimento. Paulo compartilhou suas visões, seus medos e sua confiança inabalável no propósito divino. Lucas, por sua vez, oferecia cuidado, observação detalhada e uma mente analítica que buscava compreender e transmitir com precisão a verdade do que estava vivendo. Mas nem tudo foi fácil nessa trajetória. A luta interna de Lucas refletia a tensão entre o mundo que conhecia e a fé que começava a habitar em seu coração. Ele teve que confrontar dúvidas, questionar seus próprios preconceitos e enfrentar o peso de carregar uma missão que ultrapassava qualquer expectativa humana. Ao lado de Paulo, Lucas testemunhou perseguições violentas, rejeições e sofrimentos físicos que poderiam facilmente abalar a fé de qualquer um. Cada passo dado rumo à propagação do Evangelho era marcado por desafios que testavam sua coragem e resiliência. O evangelista viu amigos presos, comunidades destruídas, traições e, ainda assim, uma chama interior que insistia em não se apagar. Esse período foi uma verdadeira prova para Lucas, não apenas externa, mas principalmente interna. Ele precisou aprender a equilibrar o racional com o espiritual, o medo com a fé, a fragilidade humana com a certeza da promessa divina. O seu olhar de médico o ajudava a entender a fragilidade do corpo, mas foi a sua fé que o sustentava diante da fragilidade do espírito humano em meio a tantas adversidades. Neste momento de sua vida, Lucas também aprofundou seu conhecimento sobre Jesus. Ele não apenas registrava fatos, ele buscava o significado da missão do Messias, a essência do reino de Deus anunciado por ele. Cada milagre, cada parábola, cada gesto de compaixão ganhou um novo sentido sob a lente da fé e da esperança. Você, que assiste a esta história, talvez se veja em Lucas. Talvez enfrente hoje as suas próprias provas, aquelas que testam sua fé, que desafiam sua paciência e que parecem fazer a jornada quase impossível. Saiba que a luta faz parte do caminho e que é na adversidade que, muitas vezes, Deus nos prepara para o que Ele tem de mais grandioso. Lucas não se tornou um narrador simplesmente por acaso. Ele foi moldado pelo encontro com seu mentor, pelos testes que enfrentou, pela perseverança em meio às dificuldades. E é justamente essa combinação de aprendizado e provação que torna sua história tão inspiradora e aplicável para nós. Mais do que um simples escriba, Lucas foi um homem que escolheu viver a fé em meio às tempestades da vida, que decidiu testemunhar a verdade, mesmo quando o custo era alto. Seu exemplo nos chama a refletir. Quais são as provações que você tem enfrentado? Como elas têm moldado sua fé? Está disposto a permanecer fiel, mesmo quando a caminhada é dura? A jornada de Lucas e Paulo nos ensina que, apesar das dificuldades, a presença de Deus nunca falha. Ela está ali na coragem renovada, no consolo dos irmãos, na certeza de que cada prova tem um propósito divino. Que esta história seja um farol para você, iluminando os momentos mais sombrios e revelando que a transformação verdadeira acontece no coração que não desiste. A vida de Lucas não foi marcada apenas por encontros inspiradores e aprendizados valiosos. Ela também teve seus momentos de profunda provação, aqueles pontos onde o caminho se torna mais escuro e o coração mais inquieto. Esses momentos são como a caverna oculta na jornada do herói, onde a alma enfrenta suas maiores sombras e a fé é levada ao limite. Para Lucas, esse ponto de virada ocorreu não apenas no âmbito pessoal, mas também no contexto da grande transformação que o cristianismo enfrentava. A expansão do Evangelho em um mundo hostil, cheio de perseguições, dúvidas e desafios culturais imensos.
A igreja nascente era uma chama frágil, constantemente ameaçada por forças políticas, religiosas e sociais que desejavam silenciá-la. Imagine Lucas testemunhando a crescente hostilidade contra os seguidores de Jesus. Ele via amigos sendo presos, apedrejados, exilados ou mortos por sua fé. Entre esses momentos, talvez tenha se sentido tentado a desistir, a voltar para a segurança do mundo conhecido, do consultório médico, do conforto da razão e da ciência. O medo e a dúvida são companheiros constantes nesta fase da jornada, mas havia algo que o segurava, uma convicção profunda de que sua missão era maior que ele mesmo. Essa convicção nasce da fé, mas é fortalecida pela esperança de que Deus está presente mesmo no silêncio das trevas. O escuro desta caverna não é o fim, mas o limiar para a revelação da luz. Ao lado do apóstolo Paulo, Lucas enfrentou a prisão em Roma, um dos episódios mais dramáticos de sua vida. Preso injustamente, longe de casa, sob constante ameaça, ele viveu o ápice da provação. Nessas circunstâncias, o desafio maior não era físico, mas espiritual. Manter a fé intacta, a esperança viva e a coragem para continuar a missão, mesmo diante do sofrimento iminente. Esse momento traz à tona a verdade universal da jornada humana. Todos enfrentamos nossas cavernas ocultas, onde dúvidas, medos e tentações nos desafiam a renunciar ao caminho. Lucas, o homem da ciência e da observação, teve que escolher acreditar no invisível, confiar na promessa divina mesmo quando tudo parecia desabar. Você já se sentiu assim? À beira do abismo, questionando seu propósito, com o peso da solidão e da dor? A história de Lucas nos convida a reconhecer que esse é um estágio natural e necessário para quem deseja transformar a própria vida e a vida de outros. É na caverna oculta que a alma se confronta com suas sombras e precisa decidir: vai recuar ou avançar? Vai sucumbir ao medo ou se firmar na fé? Lucas escolheu avançar, mesmo que isso significasse enfrentar a prisão, o silêncio e o sofrimento. E foi justamente nesse ponto que Deus revelou sua intervenção de maneira poderosa e inesperada. A prisão, que parecia o fim da linha, tornou-se palco de um testemunho ainda mais forte. Lucas, mesmo confinado, continuou escrevendo, orando e compartilhando a mensagem do Evangelho. Sua obra, nascida da adversidade, se tornou um legado eterno. Essa transformação de um momento de crise em oportunidade é um padrão presente em todas as grandes jornadas espirituais. Deus muitas vezes permite que entremos na caverna oculta para que nossa fé seja refinada, nossa esperança renovada e nossa missão reimaginada. Ao reconhecer o valor dessas provações, somos chamados a enfrentar nossas próprias cavernas ocultas com coragem e fé renovada. A história de Lucas é um convite para não fugir da escuridão, mas para encontrar nela a força para reescrever nosso destino com a luz da graça divina. O ponto de virada vivido por Lucas não é apenas uma página da história antiga. Ele é um espelho para nossas próprias jornadas, onde desafios crescentes e crises internas nos testam, mas também nos preparam para a vitória que está por vir. Neste cenário, a fé se torna resistência. A esperança se torna luz e o chamado se torna missão, mesmo quando o caminho parece tortuoso e incerto. Após as provações intensas e a escuridão da caverna oculta, surge o momento da recompensa, da luz que ilumina a jornada do herói e revela a presença fiel de Deus na vida de Lucas. Este é o ápice da narrativa, onde a intervenção divina transforma a dor em esperança, o silêncio em voz e o sofrimento em testemunho. Na prisão, cercado por paredes frias e a sombra da incerteza, Lucas encontrou uma fonte inesperada de força e inspiração. Em meio à adversidade, ele compreendeu que a verdadeira missão não estava limitada às suas circunstâncias, mas transcendia o tempo e o espaço, alcançando corações e mentes além do seu próprio alcance. Foi nesse instante que sua fé se aprofundou e sua vocação se consolidou. Deus, que havia guiado cada passo da sua jornada, revelou a Lucas que a obra que ele estava construindo era parte de um plano maior, um plano para que o Evangelho alcançasse não apenas Jerusalém ou Roma, mas todas as nações, todas as gerações. A sua escrita não era apenas um relato histórico, mas um instrumento de transformação espiritual que ecoaria por séculos. Essa revelação divina
deu a Lucas a recompensa mais valiosa, a certeza de que sua vida e seu trabalho tinham propósito eterno. Ele compreendeu que a fidelidade nas pequenas coisas, nas lutas diárias e na perseverança silenciosa, era o caminho para cumprir o chamado divino. O Evangelho de Lucas não é apenas uma biografia, é uma carta de amor e esperança para todos que buscam sentido e redenção. O insight central que emerge dessa fase da jornada é profundo e universal. A verdadeira vitória não está na ausência de sofrimento, mas na capacidade de permanecer firme na fé, mesmo diante da adversidade. É a demonstração de que Deus está presente em cada passo, mesmo quando não podemos vê-lo claramente. Lucas se torna, assim, um símbolo vivo dessa verdade. Sua obra nos mostra que, apesar das dificuldades, a graça de Deus é suficiente para sustentar, renovar e transformar vidas. O evangelista nos ensina que a luz da ressurreição, a esperança que Cristo venceu a morte, é a força que nos impulsiona a continuar, a escrever nossa própria história com coragem e fé. E o que podemos aprender com essa revelação? Que nossas vidas também podem ser instrumentos de luz, mesmo quando estamos cercados pela escuridão. Que a fidelidade, o amor e a esperança são as maiores recompensas que podemos receber, não por mérito próprio, mas pela graça divina que nos sustenta. Essa compreensão profunda ressoa especialmente em tempos difíceis, quando o mundo parece conspirar contra nossos sonhos e fé. A história de Lucas nos lembra que a transformação espiritual é possível, que cada dor tem um propósito e que a recompensa divina está reservada para aqueles que perseveram. Além disso, o Evangelho de Lucas, fruto dessa jornada, traz uma ênfase única no amor, na misericórdia e na inclusão, valores que refletem a natureza de Deus e que continuam a inspirar milhões até hoje. Ele nos convida a ver o mundo e as pessoas com os olhos do céu, a amar os marginalizados, a buscar a justiça e a compaixão. Você que está acompanhando esta história, reflita. Onde você tem visto a luz em meio às suas provações? Como a fé tem sido a sua recompensa e a força que renova seus passos? Que a revelação de Lucas seja um farol que ilumine seu caminho, mostrando que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e ativo em sua vida. Assim, este bloco da narrativa não apenas conta uma história antiga, mas oferece uma lição viva, que toca o coração e desperta a esperança. A recompensa de Lucas é também a nossa, a promessa de que a fé verdadeira traz transformação e vida abundante. Depois do clímax da revelação divina, vem o caminho de volta. Não um simples retorno ao ponto de partida, mas uma transformação profunda e duradoura, onde a experiência vivida gera uma nova vida, um renascimento espiritual. É nesse estágio que a jornada de Lucas se mostra como uma verdadeira ressurreição da alma, um renascer na fé e na missão que lhe foi confiada. Teologicamente, este momento é crucial. Ele espelha a própria essência do Evangelho, morrer para si mesmo e ressuscitar em Cristo. Lucas, que antes era um médico, um estudioso, um homem meticuloso e racional, passa a ser o escriba da graça, o narrador da misericórdia divina que se revela em Jesus. Sua transformação pessoal é paralela à transformação que ele testemunha na mensagem que leva adiante. É importante ressaltar que essa transformação não é apenas pessoal, mas também comunitária e universal. O Evangelho de Lucas enfatiza a inclusão, o amor aos marginalizados, a atenção aos pequenos e esquecidos, o convite para todos encontrarem esperança e redenção. Isso reflete o caráter expansivo da graça de Deus, que não conhece barreiras e não faz acepção de pessoas. A ressurreição aqui não é apenas física, mas espiritual, uma metáfora para a renovação interior que todo ser humano é chamado a experimentar. Assim como Lucas experimentou essa ressurreição em sua vida, somos convidados a permitir que Deus nos transforme, trazendo nova visão, propósito e coragem para enfrentar nossos próprios desafios. Essa passagem também remete ao conceito bíblico do caminho de volta do herói, onde aquele que enfrentou a caverna escura retorna para o mundo com um elixir, uma sabedoria ou poder que beneficiará sua comunidade. Lucas, ao compartilhar seu evangelho, oferece à humanidade essa cura espiritual,
essa luz para os tempos difíceis, essa esperança para as almas cansadas. Mas essa transformação exige algo fundamental, uma entrega verdadeira e contínua à vontade divina. Não basta ter a revelação, é preciso viver a transformação, andar na luz que foi recebida e compartilhar essa luz com o mundo. Você já sentiu esse chamado para renascer, para transformar suas dores em um testemunho vivo? A jornada de Lucas nos lembra que essa transformação é possível e está ao alcance de todos que buscam sinceramente a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Além disso, a vida e obra de Lucas nos mostram a importância do compromisso com a verdade, a fidelidade na missão e a humildade diante do mistério divino. Ele não buscou glória pessoal, mas a glória de Deus, narrando a história da salvação com riqueza e precisão, para que gerações pudessem se fortalecer na fé. Essa transformação interna também gera um impacto externo. O Evangelho de Lucas tornou-se base para a pregação, o ensino e o consolo de milhões. Sua ressurreição espiritual reverbera através do tempo, chamando cada um de nós a uma vida renovada, marcada pela compaixão, pela justiça e pela esperança inabalável. Ao refletirmos sobre esse bloco, somos convidados a contemplar nossa própria caminhada, nossas mortes e ressurreições diárias. Cada desafio superado, cada momento em que escolhemos a fé ao invés do medo, é uma pequena ressurreição que nos aproxima do propósito maior que Deus tem para nós. A mensagem transformadora da jornada de Lucas é clara. Deus não abandona aqueles que se entregam a Ele, mesmo que o caminho seja árduo. Ele nos chama para renascermos em esperança e a sermos testemunhas vivas da sua graça. E assim, nesse caminho de volta, somos transformados e transformamos o mundo ao nosso redor, iluminados pela luz da fé que nunca se apaga, mesmo nas noites mais escuras. A jornada de Lucas não termina com sua transformação pessoal e a entrega do Evangelho. Ela se estende por gerações, permeando a história da fé cristã e tocando corações até os dias atuais. Esse é o legado, o elixir que ele deixa para o mundo. Uma dádiva que continua a curar, inspirar e transformar vidas. Lucas é mais do que um historiador. É um portador da luz divina que atravessa os séculos. Seu legado é uma narrativa que quebra barreiras culturais, sociais e temporais, conectando pessoas de todas as épocas em uma mesma busca pela verdade, pelo amor e pela esperança. O Evangelho que ele escreveu tornou-se um convite perpétuo para que cada ser humano possa experimentar a misericórdia de Deus e o poder da ressurreição. Mas qual é o significado desse legado para você hoje? Vivemos em um mundo marcado por injustiças, dúvidas e sofrimentos que muitas vezes parecem insuperáveis. A história de Lucas nos lembra que, mesmo diante desses desafios, há uma mensagem viva que nos convida a olhar para além do presente imediato e enxergar a ação contínua de Deus na história. Esse elixir que Lucas nos legou é uma fonte inesgotável de conforto e coragem. É a certeza de que as narrativas bíblicas não são apenas fatos antigos, mas experiências vivas que se entrelaçam com nossas próprias jornadas. É um convite para que cada um se veja como parte de uma grande história de redenção e esperança. Além disso, o legado de Lucas destaca o papel transformador da palavra escrita e contada. Ele nos ensina o poder das histórias, como elas moldam crenças, despertam consciências e movem corações para a ação. Em um mundo saturado por informação, o Evangelho de Lucas se mantém relevante porque toca o âmago da existência humana, a busca por sentido, amor e transcendência. Hoje somos chamados a beber desse elixir, a fazer dele parte da nossa vida e a compartilhá-lo com aqueles ao nosso redor. A mensagem de Lucas nos desafia a viver com mais compaixão, a buscar justiça e a estender a mão aos marginalizados, tal como o Evangelho que ele escreveu tão cuidadosamente. O impacto do legado de Lucas é vasto. Ele influenciou teólogos, líderes espirituais, artistas e milhões de fiéis que encontraram em suas palavras um refúgio e uma fonte de inspiração. Esse legado não é estático. Ele se renova a cada pessoa que decide viver conforme os princípios do amor e da fé revelados em suas páginas. E se hoje você se sentir cansado, desamparado ou perdido, lembre-se, o elixir que Lucas nos trouxe
É a esperança que renova, o amor que sustenta e a fé que transforma. Ele nos convida a confiar que a mesma mão que guiou Lucas está guiando a sua vida, mesmo quando tudo parece obscuro. O legado de Lucas é um convite para reescrever sua própria história, inspirado pela fé que venceu o medo e a dúvida. É um chamado para que cada um de nós se torne um portador dessa luz, espalhando compaixão, esperança e coragem no mundo. Assim, encerramos esta etapa da jornada com a certeza de que o elixir que Lucas nos deixou está vivo e disponível para todos que desejam se aprofundar na fé e encontrar sentido nas dificuldades da vida. Ao chegarmos ao final desta jornada pela vida e legado de Lucas, é momento de refletirmos profundamente sobre o que essa história pode significar para você hoje, aqui e agora. Mais do que uma simples narrativa histórica, o testemunho de Lucas é um convite vivo para que você enxergue sua própria caminhada com novos olhos, olhos da fé, da esperança e da transformação. Você está sendo chamado a olhar para dentro e reconhecer que, assim como Lucas, cada um de nós carrega em si uma missão, um propósito divino que pode iluminar o mundo ao nosso redor. Mas para isso, é necessário coragem para questionar, perseverança para resistir às adversidades e humildade para se deixar guiar pela mão de Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Não importa qual seja sua dor, sua dúvida ou seu desafio, a jornada de Lucas mostra que, mesmo no meio das incertezas da vida, a presença de Deus é constante e poderosa. É essa presença que nos fortalece, nos guia e nos renova dia após dia. Agora, a responsabilidade está em suas mãos. O que você fará com essa inspiração? Como aplicará as lições do Evangelho de Lucas em sua vida cotidiana? Que transformações você está disposto a viver para ser também um agente de esperança e amor em sua comunidade? Aqui está o chamado final. Permita que a história de Lucas não seja apenas ouvida, mas vivida. Que ela ressoe no seu coração e provoque uma mudança real, profunda e duradoura. Que você encontre nas palavras dele um refúgio para os dias difíceis, uma luz que não se apaga nas noites mais escuras. E se você sentiu que este vídeo tocou seu coração, que lhe trouxe conforto, sabedoria ou esperança, convido você a se inscrever no canal para que juntos possamos continuar explorando essas histórias poderosas que falam diretamente à alma. Curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário. Sua experiência é valiosa e pode inspirar outras pessoas. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade de buscadores, de corações que anseiam por sentido e por Deus. Vamos caminhar juntos, fortalecer uns aos outros e multiplicar a luz que o Evangelho de Lucas nos trouxe. Por fim, que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente, e que a fé renovada pelo exemplo de Lucas seja a força que impulsiona sua vida para frente, mesmo diante dos maiores desafios. Que Deus abençoe você ricamente e ilumine seu caminho sempre.